após passar uma noite inteira em oração, no Monte das Oliveiras, no dia imediato Jesus escolheu os seus discípulos. E aí entra o texto que nós lemos. E designou 12. Gente, olha que coisa interessante. Designou 12 para duas coisas. Aqui está a essência do pastorado. Aqui está a essência do cristianismo. Aqui está a essência do sonho de Deus para mim e para você. Preste muita atenção. Eu não chego a outra conclusão. Isso aqui é discipulado puro. Olha só. Jesus chamou os seus discípulos, designou 12 para duas coisas. Está aqui no versículo 14. Ó. Designou 12 para estarem com ele e os enviar a pregar. Estar com ele e os enviar a pregar. Vou repetir. Estar com Jesus, comunhão. E enviar a pregar, missão. Evangelismo. Pregação. Mas não existe evangelismo de sucesso sem comunhão. Porque toda missão sem comunhão é frustração. Nós não conseguimos converter o ser humano. Não há intelecto, não há sabedoria humana, capacidade humana para conquistar uma pessoa para Jesus, a não ser o poder de Deus em nós e através de nós. Porque ganhar almas para Jesus, amigos e amigas, não é natural, é sobrenatural. O inimigo algema as pessoas no pecado, algema as pessoas em erros, em enganos, em coisas tenebrosas. E para a pessoa ser arrancada das trevas, não é você, é Deus em você. A nossa função é cooperar com Deus para conquistarmos almas. E como cooperamos com Deus? Comunhão, estudo da palavra, intimidade com Deus, para sairmos e pregarmos com ousadia, com intrepidez, pregarmos com coragem de um Deus que me transformou, levar um evangelho que funcionou e funciona em minha vida. Esse é o segredo. Mas veja, comunhão e missão, não é só comunhão, não é só missão. Ellen White fala, e veremos daqui a pouco, aquele que só ora e não evangeliza vai deixar de orar. Aquele que só evangeliza e não ora, não tem sucesso, porque é Deus que faz a obra. Então Jesus designou 12 para duas coisas, para estar com ele e os enviar a pregar. E obviamente, colegas, amigos e amigas, olha para cá. A escolha de Jesus não é exclusiva para aquele povo, eles já morreram. A escolha de Jesus é para você e para mim. Jesus chamou você para duas coisas, para comunhão e missão. Estar com ele e os enviar a pregar. E eu quero me ater um pouco nessa comunhão. Primeiro, você acha que Deus, Jesus Cristo, escolheu pessoas perfeitas para serem os seus seguidores? Claro que não. Nós acabamos de ler Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, Bartolomeu. Veja, esses homens não eram perfeitos. Assim como você não é perfeito. Assim como nós não somos perfeitos. Veja, Pedro era um impossível. Ele falava para depois pensar. E quando pensava já tinha falado. Pedro era presunçoso. Confiava em si mesmo. E veja, nós quantas vezes somos mais que presunçosos, orgulhosos, né? Confiamos em nós mesmos. É uma coisa terrível. Agora veja. Quem era Tiago e João, filhos do trovão, Boanerges, eram pessoas rudes, eram pessoas orgulhosas. Então Deus nos chamou perfeitos, assim como você e eu não somos perfeitos. E por que Deus nos chamou perfeitos? Porque não existe. No planeta Terra, sem ser Jesus, qualquer ser humano é um pecador e miserável pecador. Mas então por que Deus chamou os seus discípulos, sendo que eram pecadores? Ele poderia usar anjos, que nunca pecaram. Mas por que Jesus escolheu pecadores? Você e eu, com as nossas limitações, fraquezas e defeitos de caráter. Olha bem para cá. Ele chamou os discípulos e chamou você para transformá-lo. Porque não existe transformação de vida sem duas coisas, sem comunhão e missão. Não existe. Qualquer ser humano cristão que quer ter uma transformação de vida, ele tem que passar pela comunhão íntima com Deus e tem que se envolver na missão de alguma forma no dom que Deus lhe concedeu. São duas coisas. Não existe conversão sem comunhão que resulta em missão. Agora observe, quando a gente mantém comunhão com Deus, eu digo oração e Bíblia especialmente,
e obviamente nós que entendemos sobre o dom profético, vamos ler também os livros de Ellen White, nós passaremos a enxergar algo que ninguém enxerga. Nós passaremos a enxergar Deus. Experimente assim que você acordar, se ajoelhar, antes do WhatsApp, antes de qualquer e-mail, antes de qualquer atividade, se ajoelhe e converse com Deus sobre Deus. Experimente 2, 3 ou 4 atributos do caráter de Deus e medite sobre Deus. Converse com Deus sobre quem Ele é. A gente normalmente começa agradecendo, e obviamente não é pecado, mas não é errado, é excelente, ok? Mas o sonho de Deus é que a gente conheça Ele, é que a gente possa meditar em quem Ele é. Deus é amor, Deus é puro, Deus é santo, Deus é eterno, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E o que tudo isso representa para você? Começa meditando em Deus, sobre Deus. Aí depois agradeça, peça o batismo do Espírito Santo, peça o perdão dos pecados. Aí você ora pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Tem uma lista de pessoas pelas quais você ora para ganhar para Jesus. Mas comece adorando Deus por quem Ele é. E você vai ter uma surpresa. Ao orar e ao ler a Bíblia, você vai enxergar a Deus. E ao enxergar a Deus, você vai se enxergar. E ao se enxergar, você não vai se exaltar. Você vai dizer como disse Isaías: ai de mim, estou perdido.